Estamos chegando ao nosso último devocional, porque o próximo será a mensagem no culto de amanhã à noite, se Deus nos permitir. E nós temos que voltar ao versículo 9 e dar continuidade do versículo 13. Então diz assim a palavra de Deus: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. As viagens na Palestina eram difíceis. Primeiro porque os caminhos podiam ser cheios de armadilhas, no sentido, podiam ter buracos, podiam ter precipícios, desfiladeiros, ou mesmo valas. E um dos viajantes poderia cair nela. Durante o dia podia enfrentar-se o sol, bastante escaldante, mas à noite, em geral, poderia ser fria, gélida. E a companhia de alguém fazia muita diferença. Mas Salomão agora dá uma terceira situação. A viagem pode ser perigosa porque podem haver ataques. Poderiam ser animais selváticos, podiam ser animais como leão ou outro tipo de animal que poderia ser perigoso. E uma pessoa sozinha poderia ser pego de surpresa, ou então nem ter condições de se defender. Ou também poderia ser assaltos, bandidos, assaltantes. E uma pessoa sozinha também não ia resistir, talvez, a tal ataque. A companhia numa jornada como essa era prescindível. E não é difícil nós imaginarmos hoje, mesmo em tempos modernos. Agora, quando nós pegamos essa figura, esse exemplo dado por Salomão, que é literal, mas nós aplicamos para a família, para o casal, nós podemos dizer que essa última característica, esse último benefício de andarem juntos, é porque o casal vai receber ataques, o casamento receberá ataques. E eu gostaria novamente de dividir em duas alas, se você percebeu, eu gosto muito de fazer essas divisões, Mas eu gostaria de fazer dois tipos, ou de enfatizar dois tipos de ataques que o casal pode ter. O primeiro ataque eu gostaria de chamar o ataque à autoestima do casal. Não é incomum que alguém de fora ataque o prestígio de um dos cônjuges. E olha, aqui está uma situação onde de vez em quando eu ouço reclamações, quer de esposas, quer de marido, porque muitas vezes o seu cônjuge se porta de maneira inadequada e não como parceiro diante de críticas e ataques alheios. Eu vou mostrar algumas possibilidades. Por exemplo, diante de parentes. E quando eu falo parentes, eu falo talvez de tio, de tia, de mãe, de pai, de sogro, de sogra. Às vezes, há filhos que suas mães se desfazem sua esposa e eles simplesmente ficam calados, sem defendê-las. E aqui eu não estou falando de ser grosso, ser mal educado, mal criado com a mãe. Afinal de contas, a mãe merece honra. Mas de deixar claro que você não apoia essa falta de respeito com a sua esposa. Há muitas sogras, por exemplo, que tratam as noras como filhas no sentido de dar ordem, como se fossem menininhas. E há muitas sogras também que tratam o marido como se fosse menininho, muitos sogros também. E é preciso que essa situação tenha defesa do cônjuge. Eu me lembro que o pastor Marcos, o meu sogro, dava um exemplo muito interessante da vida de recém-casado. Uma certa vez, o nosso avô, o seu Trimbo, que é uma pessoa excelente, um grande homem de Deus, ele fez alguma crítica à dona Beth, era no início do casamento ainda. E o pastor Marcos achou que essa crítica não era válida e deixou bem claro para o seu pai, com todo respeito, que a dona Beth era a esposa dele, E que alguma coisa que fosse necessária
O próprio pai dele deveria falar com ele, que ele conversaria com a dona Beth, né? Então, eu não lembro bem os detalhes, porque isso eu ouvi há muito tempo atrás, justamente numa palestra sobre casais, vida e ministério dado pelo pastor Marcos, mas isso com certeza me marcou bastante, porque convivendo com a minha sogra, eu sei o valor que o pastor Marcos deu para ela e que ela deu para o pastor Marcos. E muitas vezes esse é um problema. Muitas vezes os filhos permitem que as suas mães ou até seus pais desfaçam da sua esposa. E às vezes isso em público. Às vezes as esposas permitem que suas mães ou seus pais desfaçam do seu marido e às vezes até em público. Isso não é bom. Esses ataques prejudicam o casal, prejudicam a família. Então há essa possibilidade, há essa situação. Eu já vi, por exemplo, familiares falarem mal do marido. Por mais que exista alguma razão, mas a esposa não deve permitir isso, não deve aceitar isso. Afinal de contas, é o marido dela. Da mesma forma, o marido não pode aceitar, ainda que exista alguma razão, que os seus familiares ataquem a sua esposa. Ele deve protegê-la. Então essa é uma situação. Um outro exemplo que eu tenho para dar para vocês são filhos. Sim, filhos atacam os pais. Eu sei que quando isso acontece é porque há um desequilíbrio no casamento. Já há algumas coisas antes. Mas pode acontecer. Pode acontecer porque às vezes os filhos vão crescendo, vão se achando os mais sábios, vão se achando os mais inteligentes, não é? E muitas vezes eles num ato de rebeldia, ou num ato simplesmente por conta do seu orgulho, desfaz do pai ou da mãe. Às vezes tratando a mãe como se fosse uma total, vou usar uma expressão meio pesada aqui, uma total abestada. Ou como o pai fosse um total abestado, né? Um retrógrado, um burro, e sua mãe fosse uma pessoa sem noção. Às vezes é porque simplesmente ela está usando um celular e uma coisa que para eles é simples e eles acabam desfazendo da figura da mãe por conta que ela não consegue fazer aquilo. Então é hora do marido intervir e deixar bem claro que aquilo em nada dignifica ou não deixa indigna a mãe deles, ou com a possibilidade de eles tratarem a mãe deles daquela forma. Eu até nem gosto muito, isso aqui é uma coisa mais particular, eu nem gosto muito quando os filhos chamam pai e mãe de velho e velha. Eu sei que tem alguns pais que aceitam e tem alguns filhos que falam de forma verdadeiramente carinhosa, mas muitos às vezes estão querendo só jogar um pouco aí que os pais já estão ultrapassados. Eu não gosto, não é? Como se fosse um tratamento contínuo na minha casa. São pai e mãe, me chamem a mim de pai e a mãe deles de mãe. Não é? Mas muitas vezes os filhos fazem isso. Fazem com a mãe, fazem com o pai, e é preciso que o outro saia em defesa. Né? Às vezes a maneira de falar, a maneira de se reportar, a maneira de não aceitar a autoridade, a maneira de responder. O marido não deve deixar que a filha ou o filho responda de qualquer jeito para sua esposa. Da mesma forma, a esposa não deve permitir que os filhos, o filho ou a filha, responda de qualquer forma para o seu pai ou trate seu pai de qualquer forma. Né? E isso deve ser algo muito patente. É claro que às vezes é um reflexo do próprio tratamento mútuo. E essa questão é que eu vou falar amanhã. Né? Mas não deve aceitar. O filho deve ter certeza que se ele atacar a sua mãe da forma que for, ele vai se ver com o pai dele. Da mesma forma, o filho ou a filha devem ter certeza que se atacarem o seu pai, seja de que forma for, vão se ver com a mãe deles. É por isso que um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Os dois estando juntos, os filhos sabem
que esse cordão é seguro. Uma outra opção que eu gostaria de dar aqui como ataques externos é quando são vindo de pessoas, amigas, conhecidos, que muitas vezes desfazem do cônjuge. E aí já está mais para amigo da onça, né? Mas às vezes eu já vi casos de pessoas que aceitam que amigos desfaçam da sua esposa. Eu já vi caso, por exemplo, às vezes do próprio marido concordar ou incentivar essa desvalorização da sua esposa. E também vice-versa, da mulher permitir que o seu marido seja desvalorizado. Entendeu? Então, vou dar só um exemplo muito leve, né? Muitas vezes uma amiga diz, mas esse teu marido é muito mole. Aí você diz, é mesmo, eu concordo contigo, né? Não funciona. Ele pode até ser mole. Mas a esposa deve ser algo para ela dizer e conversar com seu marido se ele está devendo em algum momento. Mas ela deve defendê-lo. Da mesma forma, eu já vi maridos, né? Quando alguém diz, mas essa tua esposa é muito tapada. Realmente, a minha esposa é tapada. Quer dizer, isso não existe. O casal precisa que um defenda o outro desses ataques externos. É necessário que haja essa comunhão. Eu lembro que o pastor Marcos, ele falava que às vezes você não precisa nem ser grosso com a outra pessoa e criar uma confusão. Ele disse que às vezes uma boa coisa é enfatizar as virtudes da outra pessoa. Por exemplo, ele diz até um exemplo até meio irônico ou hilário, quer dizer, quando alguém chegar e falar sobre seu marido, seu marido e tal coisa, diz, rapaz, pode ser, mas ele tem um beijo tão gostoso, né? Que a pessoa vai dizer o quê, né? Eu acho que uma imagem interessante, que não que tudo ali seja apreciável, mas eu me lembro que existia um quadro humorístico que era de um casal, que era do Fernando e Ofélia, né? Tinha partes que a gente não pode concordar, mas tinha uma parte interessante que quando ele percebia que a outra pessoa ofendia sua esposa, ele dizia, não vai não. Essa mulher pode não ser essa coisa, mas na nossa intimidade ela é. Aí ele falava vários atributos dela, né? E é interessante porque o que acontece é que o marido, a esposa devem defender. Se você sabe de alguma forma que há uma razão, que há um fundo de verdade, não precisa expor seu marido, não precisa expor sua esposa na frente das pessoas. Pelo contrário, expõe as virtudes dela. Mas isso não quer dizer que você depois possa conversar, meu querido, tá vendo? As pessoas estão percebendo isso. Então, vamos orar para você mudar? Eu estou orando por você, não é? Para que você mude, não é? Então, essas coisas são importantes. Esses ataques virão. E esses ataques devem ser, digamos assim, coibidos. E o cônjuge é de grande ajuda nessa questão. Um outro ataque que eu acho muito mais perigoso é o ataque à moral do casal. Esse ataque à moral do casal, ele pode vir através de calúnias, pode vir através até de assédio. Às vezes pode acontecer de seu marido ou sua esposa ser acusado de alguma coisa mais séria. Se você conhece o seu marido, se você conhece a sua esposa, ela espera que você fique do lado dela, ele espera que você fique do lado dele. É muito ruim quando há um ataque ao cônjuge na sua moral, ao marido, eu vou usar a expressão para ficar mais claro, na sua moral, e a esposa simplesmente se torna neutra ou mesmo deixa a coisa aí quando ela nunca teve, ela não tem por que se colocar nessa posição. E mesmo que ela tenha, ela deve então pelo menos orar e deixar isso com Deus e defender o seu marido naquilo que é possível. Da mesma forma, é inadmissível um ataque moral a uma esposa
e o marido simplesmente se omitir de qualquer coisa. Ele deve defender a sua esposa, mesmo, principalmente se ele não tem nenhum motivo para isso. E ainda que ele tenha algum motivo, ele ainda assim deve defendê-la naquilo que for possível. Eu já vi muitos casamentos terem problemas sérios porque a primeira situação que houve, o cônjuge já acreditou em tudo que foi dito, né? E às vezes sem nenhum tipo de propósito, sem nenhum tipo de, digamos assim, de base. Às vezes essas coisas vêm até de parentes, de pessoas que se dizem amigas, né? E que às vezes ninguém sabe qual é a verdadeira intenção sobre isso. Então é necessário que o casal também esteja alerta, que são coisas que acontecem e que é necessário que um esteja pronto a defender o outro. E olha, mesmo que haja alguns indícios no passado, acontecimento no passado, quando há o perdão, significa que nesse ponto você tem que estar pronto ainda a defender o seu cônjuge. É difícil, eu sei. Quando eu digo sei é porque eu imagino, né? Pela convivência com os casais. Mas é isso que se espera dentro de um relacionamento. Mas o outro ataque à moral do casal é quando uma terceira pessoa mal intencionada está querendo colocar realmente ciladas dentro do casamento. E aí eu estou falando de infidelidade, né? Às vezes pode não ser tão intencional, mas o outro pode perceber que aquilo pode acabar mal. Duas coisas que ajudam. Primeiro, é você sempre lembrar que há a maneira certa de fazer as coisas. E nesse ponto eu acho que as mulheres saem ganhando dos homens. Os homens parece que têm muita dificuldade às vezes de perceber quando algo não está no lugar. E Deus deu um certo feeling para as mulheres, que parece que elas conseguem perceber de longe quando alguma coisa não está bem no seu lugar. Mas uma mulher cristã equilibrada, cheia do Espírito de Deus, ela não age como uma menina adolescente, mimada e ciumenta. Vai lá, faz o maior barraco e tal, e faz um barraco com o marido ou com outra mulher, não. Ela se porta de maneira adequada, equilibrada e sábia, né? Às vezes ajuda muito nesse lado conversar com o esposo, dizer, olha, eu acho que tal pessoa, você deve ter cuidado com ela. Ela não é, ao meu ponto de vista, pode trazer algum perigo no futuro. Não que ela esteja mal intencionada, mas a forma que ela age não é uma boa forma. E o marido deve estar ciente que a preocupação da sua esposa é justamente em lhe defender de quedas futuras, de ataques futuros, né? Da mesma forma, o marido pode ajudar a esposa mostrando que tem alguma coisa que talvez ela precisa ter cuidado por causa justamente de pessoas mais intencionadas. Então tudo isso faz parte da defesa que um cônjuge age do outro. A gente espera que nunca chega à extremidade de, às vezes o marido, quem já assistiu aquele filme Prova de Fogo, ter que chegar lá e prometer dar um soco no inimigo, né? Mas eu espero que se algum marido, infelizmente, chegar a esse ponto, tenha coragem de fazer isso, né, em defesa do seu lar. Mas aquilo, claro, é um filme e ali tem toda uma situação que é preciso ser avaliada, que aquilo já é o extremo e a gente entende ali que eles não conheciam a pessoa de Cristo verdadeiramente, porque num casal crente essas coisas têm que estar bem longe. Eu não estou dizendo que nunca acontece, mas só acontece por conta da falta da convivência com Deus. No entanto, a presença do cônjuge é muito importante para já prevenir essas coisas. Então, por exemplo, tem mulheres que elas, mesmo depois de casadas, vão estudar. A presença do cônjuge é muito importante, do marido. Às vezes, quem sabe, até indo assistir a aula, indo deixar, indo buscar, mostrar que essa mulher tem um marido, não é?
Não com aquela atitude ciumenta, aquela paranoia de ciúme, mas mostrar que é presente, se tornar de fato presente na vida dela, não simplesmente só preocupado se não tem algum garanhão atrás dela, mas para ser presente na vida dela. E também as mulheres devem mostrar satisfação de estar com seus maridos em momentos em que eles precisam, e mesmo que sejam momentos que aparentemente não tem tanta importância. Por exemplo, nesse ponto a dona Melanie leva muito vantagem. Claro, ela é uma desportista, mas, por exemplo, às vezes eu ia jogar bola de manhã cedo e ela ia comigo. Ela ia para o campo de futebol e às vezes ainda jogava bola com a gente no campo de futebol. Algumas vezes jogava futsal, quando deixava ela entrar na quadra e jogar com o time, né? Mas se não, ela ia, assistia e não era incomum ela me acompanhar para os jogos de futebol, né? Hoje com 4 filhos já fica um pouco mais difícil, né? Principalmente com ainda tendo um filho pequeno, então não dá para ela me acompanhar em todas as atividades esportivas e às vezes é difícil, né? Mas ela fazia esse esforço, principalmente quando eram só nós dois ou quando ainda tinham os filhos, dava condições de irmos. Então a presença do outro já é uma grande ajuda para esses ataques externos na área moral. Eu sei que há muitas coisas que podem ajudar em relação ao casal mesmo. Mas pense bem, esses ataques vêm e serão verdadeiros. Será que sua casa já não passou por isso ou não está passando? E será que o problema é que tem criado alguma dificuldade porque está faltando esse companheirismo? Deus escolheu vocês dois para que vocês se ajudem, para que os ataques externos não derrubem e nem impeçam a caminhada. Pense sobre isso. Agradeça a Deus porque vocês têm um ao outro e peçam a Deus sabedoria para sempre estar ao lado do outro, para defender o outro. Deus quiser, nós nos vemos amanhã à noite, seja presencialmente ou seja por filmagem. Isso é online, mas eu espero que Deus tenha usado essa semana para o fortalecimento do seu lar. Até o nosso próximo encontro.